Está no ar. Gente que fala. Gente que fala. Texto e direção-geral do jornalista Fausto Camunha. Gente que fala. Reúne de segunda a sexta-feira formadores de opinião para discutir as principais notícias do dia. Gente que fala. Tem o selo de qualidade APCOM. Olá, olá, boa tarde. O programa Gente que Fala está começando. Estamos ao vivo pela AltV, a TV da internet e também pelas redes sociais, imagens do Instagram, do Facebook, do nosso canal no YouTube, tudo para você acompanhar essa nossa jornada de hoje até a 1 da tarde. Curta, comente, compartilhe a nossa transmissão, participe pelo WhatsApp fazendo perguntas aos nossos entrevistados. Sua interação é muito importante. 973350038 é o número. Mais uma vez, 973350038. Eu sou o Mauro Friesman. Meio-dia em ponto. Edição de terça-feira do programa Gente que Fala. Vamos colocar em campo aqui, então, os nossos convidados de hoje, que vão analisar e vão debater os temas por aqui propostos. Doutora Celeste Leite dos Santos, promotora de justiça, presidente do Instituto Provítima. Tudo bem, doutora Celeste? Tudo bem, bom dia a todos. Bem-vinda mais uma vez, obrigado pela colaboração com a gente. Obrigada. Também aqui nessa nossa formação da bancada, a Sara Almachar, executiva do mercado financeiro e empreendedora. Ela é CEO e fundadora da Evlos. Tudo bem, Sara? Perdemos a conexão com a Sara? Não, ela está presente. Vamos lá. Tudo bem, Sara? Tudo jóia, pessoal. Prazer, muito bom espaço aqui. Obrigada e vamos compartilhar. Obrigado pela presença, por aceitar o nosso convite. Eu apresento a Marcela Argolo. Ela é executiva do mercado financeiro, assim como a Sara, professora de governança corporativa da Fundação Getúlio Vargas, coordenadora EAD da Brain Business School e coautora do livro ESG, o Cisne Verde e o Capitalismo de Stakeholder. Tudo bem, Marcela? Oi, Mauro, tudo ótimo. Obrigada pelo convite. Vamos trocar algumas experiências aqui com os nossos colegas. Vamos lá, obrigado pela presença, Marcela. E o Vitor Azambuja, ele é publicitário, diretor de arte, artista plástico, empresário. O Vitor também é diretor de criação do projeto De Criança para Criança. Tudo bem, Vitor? Ótimo. Depois do currículo de todo mundo aqui, eu vou sair correndo, porque só tem gente incrível. Eu vou até fechar eu vou fechar o meu guichê aqui também, porque estou com você. Vamos lá, gente, 12:02. Nosso primeiro assunto dessa edição de terça-feira do programa Gente que Fala. Olha, a PEC da transição deve ser votada hoje na Comissão de Constituição e Justiça do Senado. Está sendo feita a leitura agora lá. Após análise pela CCJ, o texto deve ser votado no plenário amanhã e depois segue para a Câmara dos Deputados. O principal objetivo da proposta é liberar recursos para a execução de promessas de campanha do presidente eleito, principalmente para o Bolsa Família. O texto pode ser modificado até ser aprovado, mas a proposta original defendida pelo governo prevê que também fiquem fora do teto despesas com projetos e das instituições federais de ensino. Até para checar aqui, gente, então, a leitura está sendo feita agora lá na CCJ do Senado, pelo relator, é o senador Alexandre Silveira, PSD de Minas. Ele apresentou uma nova versão do texto, que reduz de 4 para 2 anos o período em que o Bolsa Família ficará fora do teto. Doutora Celeste, a sua avaliação sobre esse momento? Pode haver pedido de vista lá, evidentemente, mas há um acordo para que esse pedido não se estenda muito, no máximo 24 horas, para não atrasar a votação no plenário do Senado. Sua expectativa? Bom, a expectativa de todos os brasileiros é que seja votado com a maior celeridade possível essa questão orçamentária para que nós possamos cuidar de outras pautas igualmente urgentes para o nosso Brasil. Sim. Sara, seu entendimento, seu olhar sobre essa questão? Perfeito. Sem dúvida nenhuma, essa pauta ela precisa ser aprovada. Acho que tem algumas alterações, alguns ajustes ali para fazer. Né? Como eu venho do mercado financeiro, a gente vai sempre primar pelo equilíbrio, né? Equilíbrio dos gastos, equilíbrio fiscal como base, mas sem dúvida nenhuma ela precisa ser aprovada e essas pautas elas precisam ser cuidadas com muito carinho, muito cuidado. Né? Acho que não há dúvida que ela vai ser aprovada.
Acho que a discussão é o detalhe do como e como que isso vai ser coordenado aí pelos próximos 2 anos. Acho que essa é a profundidade do tema, mas sem dúvida tem que seguir. Marcela Argolo, você está acompanhando de perto esse momento, seu olhar sobre esse tema? Eu não estou acompanhando tão de perto como a Celeste e a Sara, mas eu dei uma olhada antes da gente conversar, e eu concordo com a Sara. Acho que no momento que a gente está passando, inclusive no momento financeiro tão conturbado, a gente precisa ter um pouco de parcimônia para que nada alarde, né, e a gente não tenha movimentos tão pendulares, bruscos, né? Bruscos, obrigada, Sara, bruscos e pendulares, em um momento de pós-pandemia que a economia não está ainda tão redonda e ainda indo a gatilho, então a gente precisa ter um pouquinho de cautela em, exatamente como a Sara falou, como vamos atuar para esses próximos 2 anos. Eu acho que é fundamental para que a gente não crie alarde, porque hoje a gente está naquele momento de que a gente não sabe o que vai acontecer, né? E não é uma questão só para o próximo governo, isso também está levando em consideração o fechamento das contas do atual, né? E o mercado fica sempre de olho nestes detalhes, né? Não são detalhes, né? São pontos importantíssimos, né? Fechamento de contas. Vitor Azambuja, seu olhar sobre esse tema. Não, a gente está numa transição de um governo para outro, né? Mal ou bem, foi um governo que é muito polêmico, e eu acho que provavelmente vão entrar em outro governo polêmico também. Já era polêmico antes de entrar esse último governo. Então, eu acho que a gente tem que tomar um cuidado com o que vai fazer, tem que ser muito estudado, porque está tudo acontecendo ao mesmo tempo. Parece que depois da pandemia, onde tudo meio que parou, né, e as pessoas tiveram um olhar diferente, um olhar para dentro do que estava acontecendo dentro das suas próprias casas, de repente, todo mundo saiu e começou a discutir um monte de assuntos urgentes e desesperados e tal. Então, eu acho que, com calma, tudo isso pode se resolver. 12h06, pessoal, programa Gente que Fala no ar, edição de terça-feira, estamos ao vivo, ao TV, a TV da internet e também pelas redes sociais, tudo à sua disposição, hein? O Instagram, o Facebook, o nosso canal no YouTube, vamos ao vivo até a 13h, e agora para tratar do seguinte tema. Promotora Celeste, o projeto de lei do Estatuto da Vítima propõe a proteção às vítimas diretas e indiretas, além da integração da categoria de vitimização coletiva, decorrente de crimes e calamidades públicas, como as vividas em Brumadinho e Petrópolis. O texto foi elaborado por um grupo de especialistas, liderados pela promotora Celeste Leite dos Santos, que está aqui para contar para a gente sobre isso. Ela é uma das fundadoras do projeto Acolhimento de Vítimas. Entre as inovações trazidas pelo Estatuto está a definição de vítima e do tratamento adequado a ela durante e após o processo criminal. Vamos a essa definição, então, promotora. Como é que a gente conceitua vítima? Bom, Mauro, a vítima ela pode ser direta, indireta ou coletiva. Até foi oportuno esse tema anterior relacionado à questão da PEC, porque fala-se muito em tratar a questão da pobreza no Brasil. Porém, a gente não tem um marco legal que fixe a questão das vítimas, sejam de crimes, sejam de desastres naturais, calamidades públicas, ou mesmo as vítimas vulneráveis, né? Nós temos milhares de afegãos acampados literalmente no aeroporto de Guarulhos, né? Numa situação de risco e vulnerabilidade social extrema, e os entes federativos, cada um trata como se o assunto não fosse responsabilidade dele. Isso mostra o quê? Ao mesmo tempo, o CNJ está publicando um relatório que mostra a total falta de punição, de acolhimento, de assistência às vítimas de tráfico de pessoas. Então, o Brasil ele está na contramão da história. Desde 1985 tem a Resolução 4034 da ONU, que determina que sejam fixadas normas mínimas de assistência, de proteção, de prevenção, seja as vítimas diretas, que são aquelas que sofrem diretamente o impacto de um fato traumático. Então, você está no metrô, seu celular é subtraído, você tem toda
aquele desabor, aquele trauma pelo qual você passou. Tem um movimento que é natural da vítima de se culpar, pensando, por que eu estava andando no metrô com o celular na mão? E isso é natural, é referendado pela própria sociedade. A gente não aprendeu a ser uma sociedade do bem-estar social, muito mais que um estado do bem-estar social. Nós temos as vítimas indiretas. Então, nós temos as vítimas indiretas, as vítimas de feminicídio. Então, isso deixou crianças órfãos, deixou marido, deixou famílias, né? Isso quando o marido não foi o próprio autor do feminicídio. E temos órfãos da Covid, que também tem um grande movimento social pelo reconhecimento dessa categoria, que não vem recebendo nenhuma atenção e assistência do Estado, e tem as vítimas coletivas. Então, quando o impacto incide sobre uma determinada coletividade, por exemplo, o massacre de Suzano. Quem foram as vítimas do massacre de Suzano, que ocorreu há cerca de 2 anos atrás? As pessoas que foram vitimadas, então, que faleceram, as vítimas diretas. As vítimas indiretas são os familiares que ficaram seus filhos, mas só não. Isso impactou os professores da escola, impactou toda a comunidade, todas as escolas que estavam ali ao redor. Então, nisso a gente traz do conceito de vítimas coletivas. Então, fenômenos complexos, você não pode dar respostas simples. Então, muito mais do que uma questão de punição, que esse relatório do CNJ vai focar exclusivamente na total ausência de punição às vítimas de tráfico de pessoas, nós também precisamos falar da assistência a essas vítimas, que é inexistente, e também temos que falar da questão da prevenção. Quais são as políticas públicas que vamos desenvolver para tirar essas pessoas que estão numa situação de risco social extremo, ou seja, que já são conhecidas do Estado como potenciais vítimas. Doutora Celeste, dá para afirmar que todo brasileiro, em potencial, é vítima, porque é vítima da criminalidade, é vítima dos serviços públicos mal prestados, é vítima de um eventual acidente, de uma eventual tragédia, a mulher é vítima da violência doméstica, o idoso é vítima de maus tratos, todo mundo, de certa forma, é vítima de alguma coisa que acontece no país, em que a gente tem problemas econômicos, a gente tem problemas políticos, a gente tem problemas sociais. Sim, num sentido lato, nós podemos até falar dessa questão, mas a gente não está querendo fomentar a vitimidade, ou seja, a pessoa que foi vítima e quer perpetuar essa situação da vítima ao resto da vítima. Então, trata como se não fosse com ela. A pessoa é vítima dos serviços públicos, ok, mas você participou do conselho da sua comunidade para tentar modificar essa política pública? Porque o que nós precisamos no século XXI é uma sociedade muito mais presente, e quando nós falamos de sociedade, não é um ente abstrato, é você, Mauro, que está aqui desempenhando essa importante função, divulgando o Estatuto da Vítima, o Vitor na atividade dele de publicidade, a Marcela com a questão da ESG, a Sara Almaca, que também trata essa questão. Então, da mesma forma que o Estado também não é um ente abstrato. Então, é a promotora de justiça, Celeste, que está atuando. Então, o que nós estamos tratando com o Estatuto da Vítima é um movimento que já aconteceu na Europa e nos países desenvolvidos de fixar um marco legal das vítimas. Então, o que vai ser desenvolvido como política pública? E, no Brasil, o movimento ele foi um movimento inverso. Não sei dizer com certeza se esse momento foi bom ou foi ruim, mas como você disse, primeiro a gente fez a Lei de Violência Doméstica, o Estatuto do Idoso, o Código de Defesa do Consumidor, porém, nós, com isso, não estamos, de certa forma, perpetuando estereótipos que pairam no imaginário social, porque nós falamos assim, não, esse estatuto vai aplicar só para as mulheres que foram vítimas de violência doméstica. Isso tem um lado positivo e um lado negativo, é uma ação afirmativa, mas também nós vivenciamos recentemente na política brasileira isso sendo usado como pauta de eleição, um movimento reflexo negativo, né, de desvalorização, de tentar retirar esses direitos que foram conquistados fruto de uma condenação
na Corte Interamericana de Direitos Humanos. Então, nós precisamos pensar, não, nós precisamos reconhecer, não, tem que ter um padrão mínimo para as vítimas e depois nós vamos tratar de cada estatuto específico. Senão, nós não vamos sequer educar a nossa sociedade e os entes públicos para esse acolhimento. Bom, o Estatuto da Vítima, ainda projeto de lei, ele pretende, então, dar assistência, ele pretende, no paralelo, né, trazer políticas públicas de prevenção. Em que pé está a discussão disso no Congresso Nacional? Quanto que isso deverá estar pronto? E, fora do país, quem é que manda melhor nesse tema? Qual o país que dá melhor assistência e prevenção às vítimas? Bom, em que pé que está? A gente já teve, em março, todas as audiências públicas, já houve o requerimento de urgência de 155 deputados para votação em plenário. Então, a pauta está dependendo exclusivamente, como se pode dizer, da caneta do Arthur Lira, dele colocar para votação em plenário, mas parece que nós tivemos um ano muito tumultuado, né? E sempre tem uma pauta, quando eu comecei assim, que é igualmente urgente, mas que não é tratada como se fosse urgente, porque, infelizmente, a pauta da vítima não é uma pauta que traz votos. Então, nós precisamos... Não é algo que, para o deputado, para o senador, acrescente alguma coisa na sua pauta política. Qual é a moeda de troca, o que ele ganha com isso? Então, nós precisamos, enquanto sociedade, mostrar, olha, está falando em pobreza? Ok, vamos então dar a Bolsa Família, é necessário, isso a curto prazo. A longo prazo, qual é a política pública que vai ser desenvolvida pelo próximo governo para a erradicação da pobreza? Na Europa, eles têm como se fosse um órgão judiciário, um Conselho Econômico de Assistência Social, e eles focaram como prioridades. Então, moradia, ausência de discriminação, a questão salarial. Então, eles não tratam isoladamente, não, vamos ver só a questão do salário. Não, tem que analisar a vulnerabilidade social como um todo. E nós temos um capítulo específico da questão das vítimas de especial vulnerabilidade no Estatuto da Vítima, seja em direito de informação, de comunicação, de defesa. A Europa ela tem um corpo mais, no sentido de atendimento real, mais desenvolvido, porque eles têm eles atuam como uma federação, então eles estão sempre padronizando as normas internas e com isso checando se o país está cumprindo com essas normas. Mas o estatuto mais bem redigido do mundo é o mexicano, que é o que traz o maior corpo de normas legislativas e de direitos para as vítimas. Isso não significa que seja o que tenha maior aplicabilidade. 12h17, programa Gente que Fala no ar, pela AltV, estamos ao vivo, pela TV da internet e também pelas redes sociais, nosso Instagram, nosso Facebook, o nosso canal no YouTube, tudo à sua disposição para você acompanhar essa nossa jornada de hoje. Próximo tema por aqui agora, um novo universo está tomando conta dos debates sobre educação após a adoção da tecnologia como aliada fundamental do ensino e aprendizagem. Agora é preciso preparar as crianças para lidar com essa grande oferta de recursos tecnológicos, a chamada Educação 5.0. Para os criadores do programa De Criança para Criança, também é preciso estimulá-las e desenvolverem o senso crítico, a autonomia, o uso consciente e apropriado, ético, reflexivo e criativo da tecnologia. Vitor Azambuja, que é o diretor de criação desse programa De Criança para Criança, enfim... Educação 5.0, preparando a garotada e os professores para as novas tecnologias. Qual é o caminho a ser trilhado, Vitor? A Educação 5.0 é uma coisa muito bacana, porque é muito bacana porque o que ela visa? Ela visa a cidadania, né? O mundo precisa de ajuda. Para mim, se eu fosse resumir o que a Educação 5.0 é assim, uma frase, o mundo precisa de ajuda. Então, com a tecnologia, a gente vai ajudar com a tecnologia, mas o que a gente precisa fazer? A gente precisa se ajudar primeiro. Então, as crianças precisam se entender nesse mundo tecnológico.
Não, é um pouco diferente, né, da educação 4.0, né? E quando a gente fala educação 1.0, 2.0, 3.0, 4 e 5, elas todas representam a sociedade. Então, você vê, a primeira Revolução Industrial está atrelada à educação 1.0. Eu acho que a gente ainda vive muito na educação 3.0, né? E a educação 4.0 é tecnologia e tudo mais, tudo que envolve a tecnologia. Esse um passo à frente que a 5.0 deu foi que você uniu a educação socioemocional com a tecnologia. Então, a criança ela precisa se entender primeiro, para depois entender a tecnologia, saber usar a tecnologia de forma crítica, que isso é um dos fatores mais importantes. E você citou o de criança para criança, a gente criou o de criança para criança. Eu criei, junto com meu sócio, Gilberto Barroso, e o que acontece com de criança para criança? Ela deixa a criança no papel de protagonista da criação do seu próprio conhecimento. Isso, para mim, já é um pé na educação 5.0. A gente foi premiado no mundo inteiro, modéstia à parte eu falo isso, mas desde Helsinki, na Finlândia, Dinamarca, Estados Unidos e tudo, talvez seja uma das metodologias de educação mais premiadas do mundo, porque ela trata a criança como protagonista. A criança ela cria o seu próprio conteúdo dentro da sala de aula. Então, isso aí é tudo inserido dentro da 5.0, né? A gente nasceu principalmente, a gente nasceu com a NCC. Vitor, você citou aí, se a gente está na 5.0 é porque nós temos as anteriores, 1, 2, 3 e 4, né? Qual é a diferença entre 1.0, 2, 3, até chegar à quinta geração aí? Imagina, 1.0 é revolução industrial, assim, aquela cartilha de aprender o que está na fábrica. Então, precisamos de mão de obra. Então, 1.0 foi e criou a sala de aula, né? 2.0 é assim, uma pequena abertura, né? Uma pequena abertura do professor e do aluno, né? Dentro da sala de aula, né? O aluno poderia contestar algumas coisas. 3.0, o que é 3.0? É o que muitos vivem hoje, né? Ainda tem o começo das metodologias ativas, né? O começo da internet. Eu sou da 3.0, porque veio assim, eu estava trabalhando em agência de propaganda quando chegou o computador, então você podia trabalhar internet, você podia trabalhar e descobrir o mundo ali, né? Isso é bacana. E a 4.0 é como dominar essa tecnologia, essa internet. Hoje em dia, se você pensar, você pode aprender tudo pelo Google, pela internet, tudo. Então, qual é o papel do professor? Aí veio o papel do professor na 5.0, cada vez mais forte. 5.0 é um papel mais abrangente do professor. Ele não vai estar com aquele livro assim o tempo inteiro, ensinando o tempo todo. Ele tem que compartilhar aquilo que ele vive com os alunos e fazer com que os alunos dão uma evolutiva, fazer os alunos a pensarem, a pensar mais, a pensar no que estão vivendo, a ter um senso crítico com tudo. Então, você vê que olha a distância que a gente teve da 1.0, 1700 e pouco, acho, né? 1700 e pouco na Revolução, estou me perdendo um pouco nas datas aqui, mas chegar até aqui, sabe? Outro dia me falaram assim, Vitor, olha só como é que a medicina mudou. Você entra numa sala de operação, é tudo tecnológico e tal. E hoje você entra numa sala de aula, é igual a primeira Revolução Industrial. Primeira Revolução da Educação 1.0. É igual. Então, eu acho que assim, a gente ainda tem coisas da 1.0, tem coisas da 2, 3, muito da 3.0, principalmente depois da pandemia. Que isso aí quebrou as pernas de muita gente. E a distância aumentou entre escolas públicas e escolas privadas. Agora, muito se fala, Vitor, em relação às crianças, né? As crianças, elas são nativas da tecnologia, elas estão já com o celular na mão logo que nascem, já estão com todo o aparato tecnológico nas mãos desde que nascem. Mas os professores, eles passam gerações. Então, você tem ali a geração que é migrada do analógico para o digital. Como fazer isso o mais rapidamente possível para que esses professores, claro, tenham a condição... É outro chip. A criançada tem um chip e nós temos outro. Essa é a realidade. Como preparar o mais rapidamente possível esse corpo docente para trabalhar essas crianças? Pois é, aí está o segredo e a pergunta de $1 milhão, né? Porque o que acontece? A gente vive em gerações diferentes. Eu já tenho uma geração completamente diferente daqueles professores que trabalham com a gente, mais novos,
tem a geração de professores com 60 anos, que é mais ou menos a minha, eu estou quase 60 anos, que tem esse gap, né? Então, eles vêm pedir auxílio para a gente. Como é que a gente trabalha com de criança para criança, entre aspas, de criança para criança dentro da sala de aula? E aí uma professora veio me contar que foi muito difícil para ela adentrar nesse mundo de criança para criança, mas eu não sou tão tecnológica. Aí eu falei para ela assim, olha, você não precisa ser tecnológica, você tem a cultura do teu lado, você já tem um conhecimento do teu lado, e você tem os alunos do teu lado. Então, você vai passar o conhecimento e os alunos que já são nativos digitais, vai rolar uma troca entre você e eles. Que é isso que é importante, é isso a educação 1.0. É o professor ensinando ética, discernimento, senso crítico para os alunos e os alunos devolvendo para o professor essa tecnologia. Então, aproximem-se mais dos alunos, porque a gente não pode depender muito de governos com capacitações de professores e tal, que seria o ideal. O ideal é verbas que o governo disponibilize para os professores se capacitarem cada vez mais com a tecnologia. Não, faça você mesmo, entendeu? Dentro da sala de aula, pesquise, porque senão você vai ficar parado no tempo. E eu conheço muitos professores que estão à frente do seu tempo, mas também conheço muitos parados no seu tempo. Eu conheço muitos alunos que têm uma ética maravilhosa e professores que também não têm tanto essa ética maravilhosa. Então, existe uma troca. Hoje, o que a gente tem que mais prestar atenção é nessa troca. A gente tem que ouvir o outro. É isso uma proposta da 5.0 também, é ouvir o outro, parar para ouvir o outro. Você vê, assim, a gente não presta atenção no que o outro fala. Tem professor que não presta atenção no que o aluno fala. Né? Muito mais do que, ao contrário, né? Do que o professor, o aluno prestar atenção no professor, o professor não prestar atenção no aluno. Tem casos que eu conheço de alunos que foram falar com o professor e eles sentem um gap, uma distância muito grande no quesito respeito. Né? Tanto o aluno não respeita o professor, quanto o professor não respeita o aluno. Então, isso aí tem que ter uma troca, Mauro, sempre uma troca. A educação ela propicia uma troca. Vamos dar uma pincelada aqui entre todos. Marcela, você que é professora, claro, é outra realidade. Você dá aulas na Fundação Getúlio Vargas, mas, enfim, quando você precisou da tecnologia no momento da pandemia, você apanhou. A gente, num determinado momento, isso aqui era um programa de rádio, a gente fazia dentro do estúdio da emissora. De repente, a gente veio para a internet porque precisou todo mundo se isolar. Enfim, e apanhamos aqui, por mais conhecimento que tivéssemos da tecnologia, não era uma realidade ali do dia a dia, né? Marcela, como é que você se virou e como é que é essa sua relação com os seus alunos? Você faz EAD também? Oi, Mauro, eu acho que o Vitor falou tudo. A gente tem que entender que educação é educação, tanto para criança quanto para adulto. E para o adulto é pior ainda, porque a gente aprendeu em um modus operandi antigo, lá do 1.0. Então, mudar o mindset do adulto é muito mais difícil, muito mais maleável você mudar o infantil, porque ele está ainda cru, né? Então, para mim, eu começar na pandemia a dar aulas EAD foi super desafiador, né? E ainda porque eu ainda dou aula EAD. Então, acaba que meus alunos, eles não abrem a câmera, eles não estão presentes, é difícil a gente engajar, então eu tento trazer várias ferramentas que o Google tem, ou que o Microsoft tem, a gamificação é super importante. Eu falo que eu sou muito mais uma maestra, que eu vou conduzindo a aula de acordo com o que eles querem. Às vezes a temática, ela vem e vai pendendo para um lado, que eu deixo eles falarem, e é o que o Vitor fala, eu mais ouço e ali conduzo aonde que a informação vai e vou pincelando para que eles possam refletir. E o mais interessante que eu gosto de fazer dentro da minha sala de aula eu sempre falo, eu quero que vocês lembrem de mim na hora que vocês forem dormir. Eu quero que vocês pensem e reflitam a longo prazo, porque eu toquei vocês de alguma maneira. Eu fiz com que vocês pensassem em uma mudança de pensamento, um mindset diferente, ainda mais quando a gente coloca ESG e inovação, né, falando de propósito, etc. Então, eu acho que é muito mais desafiador na educação corporativa, na educação de adulto do que na infantil. A criança, ela está aberta à criatividade, ela está aberta a explorar, é dela, é da essência dela.
Já nós, os adultos, a gente fica um pouco receoso, um pouco com medo, um pouco rígido de não querer aprender aquilo, né? Então, a condução é muito mais desafiadora, viu? Sara, na sua experiência, né, na troca de conhecimentos por meio da tecnologia. Perfeito. Eu tenho experiência também em aulas, porque eu dou cursos livres no MIT, da parte de empreendedorismo e tecnologia, então a gente vive isso. E o que a Marcela falou é perfeito. A única coisa que eu diria assim, que eu acrescento, né, vamos dizer, de tudo que já foi dito, é que, na verdade, o princípio é a relação humana, né? Então, eu preciso desenvolver uma relação humana de confiança, né? Ser atraente do ponto de vista de confiança, não, né, no outro sentido, para que a pessoa, adulto ou criança, esteja lá para trocar, né? Fazer essa troca que o Vitor comentou. E aí eu sou muito adepta à parte do construtivismo, né? Não existe conhecimento pronto, né? Não existe fórmula pronta, né? Como na educação 1.0, 2.0, que alguns viveram. Na verdade, o mundo está em constante mudança, né? O que a gente acreditava há 3, 5 anos atrás se modificou completamente. Não tem verdade absoluta. O tempo inteiro a gente está reconstruindo. Então, a gente está reconstruindo como a gente aprende, a gente está reconstruindo como a gente faz tecnologia, a gente está reconstruindo como a gente desenvolve um futuro melhor. A única coisa que eu acho que não tem modificação, né, é o que eu falo dos valores que a gente dá. Eu tenho 3 filhos, né, 18, 15 e 11. Os valores que a gente constrói dentro de casa. Então, o professor ele não tem a responsabilidade de dar valores e educação neste sentido. Ele tem a responsabilidade, o desafio e a missão de vida, né, que eu falo, de ajudar, de fato, as crianças ou os adultos a pensarem, né? E a gente precisa, de fato, é o que eu falo, o aprendizado é um processo de barro, né? Você vai moldando ele à medida da dureza ou da flexibilidade que você tem nas mãos. Então, isso a gente vive todo dia, ou com esses cursos livres do MIT, que eu vivencio com a turma, de empreendedorismo, ou dentro da empresa, né? Porque, por exemplo, hoje, na Evolus, a gente tem uma cultura interna de coaching e mentoring, interno. Então, você sempre tem uma pessoa em que a gente fala, né? Você adota, que é esta pessoa que você vai ajudar a desenvolver, e você é sempre adotado por alguém. Então, esta relação humana, ela é construída. E só tem processo de aprendizado dessa forma, né? Eu costumo dizer que conversas claras, amigos eternos. O que eu penso é diferente de você, e quando a gente conversa, tem uma terceira informação. E aí é construtivismo. Doutora Celeste, promotora Celeste, como é que é a sua experiência nesse mundo da tecnologia? Bom, eu também dei aula como a Marcela, até bem pouco tempo atrás. A minha experiência foi bem semelhante à dela. Eu acho que a educação 5.0, o principal foco seria nas relações humanas mesmo. Então, no desenvolvimento de capacidade socioemocional. Né? Nós não podemos robotizar as nossas crianças e elas simplesmente... A informação está à disposição. Só que como vai ser usada essa ferramenta, informação, né? Esse pensamento crítico? O que está faltando um pouco é esse desenvolvimento, então, dessa capacidade de se importar com o outro, de se conectar com o outro. E isso também vai um pouco na linha do que a gente estava falando do Estatuto da Vítima, da escuta empática, né, do promotor de justiça que não escuta o que a vítima está falando, o juiz também não, a pessoa fica mais traumatizada do que o crime que ela sofreu. Então, eu acho que isso pode ser aplicado em todas as searas, né, de nós sermos mais humanos. E isso começa na base, na educação. Faltando 27 minutos para 1h da tarde, programa Gente que Fala aqui pela UTV, a TV da internet e também pelas redes sociais. Uma pausinha, né, minha gente? Um golinho de água para cada um, a gente vai para o intervalo, mensagem do apoiador e voltamos em seguida. Até já. Os melhores trabalhos de comunicação nunca abrem mão de um excelente instituto de pesquisas. A Orbis é um instituto de pesquisas que une precisão e confiabilidade estatística com a mais alta tecnologia em pesquisas do mercado. Na sua próxima pesquisa, se eu fosse você, chamava Orbis. Até porque o sucesso é consequência direta da informação que você tem e o que você faz com ela.
Estamos de volta, 26 minutos para 1h da tarde agora, programa Gente que Fala no ar, ao vivo pela AltV, a TV da internet e também pelas redes sociais. Vamos ao nosso próximo tema por aqui, perdão. Olha, após 25 anos de uma vitoriosa carreira no mundo corporativo, Sara Almachar, que está aqui com a gente, decidiu se dedicar ao empreendedorismo. Entre as rápidas primeiras conquistas nessa área, criou a Evolus, empresa que nasceu a partir da tecnologia como meio de ajudar a dar velocidade aos negócios, abrir novos caminhos de oportunidades, inserir novos players no mercado e buscar uma relação financeira muito diferente da tradicional existente, mas ou mais transparente, acessível, tecnológica, menos burocrática e criativa. Qual que é a diferença que você observa mais, Sara, na experiência corporativa do antes e do empreendedorismo de agora? Perfeito. Na verdade, o corporativo tradicional, né, de grandes empresas que existem há anos, ela já está consolidada sobre desafios e contexto e um plano, vamos dizer assim, de funcionamento. Então, me desenvolver numa carreira corporativa me construiu disciplina, fundamento, né? Fez a base, que eu falo, de relacionamento, ensinou a ser liderança de pessoas, cuidar de gente, né? Gente tem que gostar de gente para que a gente faça as coisas funcionar. Acho que nós, no mundo corporativo, seguimos, de certa forma, uma cartilha antiga nas grandes empresas, porque precisa de uma estabilidade. Você não pode fazer grandes movimentos com grandes empresas, porque isso traz, né, impactos. Quando você vem para o mundo de startups, eu me aproximei desse mundo ali em 2004, os primeiros movimentos fora do Brasil, ali no Vale do Silício, justamente para entender como aproximar toda essa história de inovação, né, ao mundo tradicional. Então, aí, trazer isso e adaptar para a jabuticaba do Brasil, né, contexto, cultura e tecnologia também já foi uma outra jornada. E vivenciar o mundo de empreendedorismo, de startups, né, e startup, na verdade, ela é uma empresa que se baseia numa solução de tecnologia para resolver um problema, né, se eu puder simplificar muito, né, então você tem um Nubank que cresceu incrivelmente, mas é uma startup, porque ela nasceu com base numa tecnologia para resolver uma dor. Creditas, iFood, Uber, né, são os mais conhecidos. Mas hoje você tem uma infinidade, um ecossistema gigante, né, deste contexto. E você tem empresas, empreendedores, que a gente fala que é da economia tradicional, né, uma padaria, um comércio, enfim, um escritório. Isso são empreendedores, consultórios médicos também. Então, na verdade, todo mundo compartilha do mesmo desafio, que eu brinco, né? A gente vive um contexto econômico-político instável, né? Super polêmico, vamos continuar nele, né? A gente não vai reescrever isso e nascer num outro Brasil, né? E aí, a partir disso, a gente precisa usar todas as nossas experiências e prestar atenção no que serve, no que não serve mais e no que precisa ser adaptado. Tecnologia, na verdade, ela não é um fim, ela é um meio, né? Então, a gente estava falando aqui da educação. Então, a tecnologia, na verdade, ela facilita, ela tem que, na verdade, facilitar e potencializar o humano, né? E não, de fato, robotizar. Então, as pessoas, por exemplo, dentro das empresas, quando elas buscam automação, né, as grandes lideranças, elas estão buscando, na verdade, uma redução de um trabalho repetitivo para abrir espaço para um trabalho criativo, construtivo, reflexivo. Esse é o dever ser, né? Que eu falo entre o dever ser e o ser. A doutora Celeste sabe melhor que eu, que tem um lapso gigante. Né? Então, a tecnologia é meio. A Evolus, ela vem justamente com uma proposta de facilitar a entrada de empresas num contexto mais complexo ainda que a tecnologia, é o contexto do mercado financeiro. Né? Então, o que acontece? Hoje, a gente tem uma mentalidade, na maior parte das vezes, que banco é uma coisa, é uma empresa, e eu, empreendedor, com o meu comércio, é outro. Né? Então, a gente tem essa segmentação. E aí, a gente vem, através de pesquisas, né, há alguns anos, esse ano saiu um gráfico do Gartner sobre as experiências financeiras,
E cada vez mais, tanto a tecnologia como a experiência financeira, ela vem se diluindo e ela vem penetrando dentro do dia a dia. O que eu estou querendo dizer na prática? Então, quando eu estou comprando uma passagem de turismo, quando eu estou fechando uma viagem, e no final da jornada, o pagamento, até então, era um fim, era o goal, né, da venda. E aí, na verdade, ele é só um meio do caminho da experiência, porque se aquela empresa que propicia o pacote de turismo, ela ampliar o horizonte e colocar seguro viagem, acrescentar coisas, pode questionar, não, Mauro. pode concluir, não, pode concluir, senão vou te atrapalhar. Imagina. Então, na verdade, o conceito que a gente busca facilitar para as empresas é como tornar mais líquido, e aí já eu falo um pouco mais disso, as experiências tecnológicas e financeiras, como dar mais normalidade, mais fluidez no dia a dia, tá? Bom, o empreendedorismo no Brasil tem muito para crescer, ele é responsável por 7% dos negócios no Brasil, muito diferente do que acontece na Europa, em que quase a totalidade dos negócios tem como base o empreendedorismo. A sorte do empreendedorismo no Brasil é o fato também de que os jovens, hoje, eles não têm aquela ideia fixa de construir carreira e ficar 20, 30 anos numa empresa até a aposentadoria. Eles querem buscar o aprendizado e, a partir dessa construção, empreender. A sorte do empreendedorismo também tem um pouco no Brasil esse aspecto? Tem, sim. Essa mentalidade ela vem mudando nos últimos anos e ela vem muito ao encontro do perfil das gerações, né? Então, você falou uma coisa muito interessante. As minhas irmãs, né, estão com 65 anos, elas, de fato, estudaram para ter uma carreira numa grande empresa. Eu já venho 20 anos depois dessa geração, e aí eu já nasci numa mentalidade em que, sim, eu tinha que ter uma forte educação, tinha que buscar um mundo corporativo, mas no meio do caminho eu vi um teto, né? Uma limitação. Se eu continuasse no mundo corporativo, eu poderia... eu cheguei à executiva, mas, assim, estava limitado a ser uma carreira de executiva, né? E aí o jovem, depois das minhas gerações, né, que eu falo, eles vêm com uma ambição maior, né? Então, quando você tem a ambição de construir coisas novas, de empreender, isso acaba sendo natural, né? Marco legal das startups, então, só o querer e o estudo é insuficiente. Então, você tem que ter um contexto legal e político incentivando o empreendedorismo. Você citou a Europa. Lá tem uma maturidade, né? Você tem diversos programas incentivando justamente o empreendedorismo, carga tributária, responsabilidade jurídica, trabalhista, né? A doutora Celeste talvez me bata aqui. Conflito de ideias, não de pessoas, né? Mas é que, na verdade, a cultura nossa é, de certa forma, um protecionismo e a gente precisa encontrar um equilíbrio. Então, a gente, de fato, precisa dar pista, né, que é o que eu falo. Dar pista é ter educação para que, de fato, as pessoas se desenvolvam e empreendam. É muito mais fácil fluir o dinheiro, né? Vitor, a educação 5.0 ensina o empreendedorismo? Olha, eu acho que muito, muito. Você vê, como é agora, né? Na minha idade, na minha época também, tudo que a gente sonhava era estudar, passar, assim, acabou a escola, acabou o ensino médio, já vai... Olha, eu não sei porque que vocês falam, não sei porque que vocês falam na minha idade. O Vitor parece que tem 40 e a Sara parece que tem 25, eu não sei, eu tô... Talvez 56. Precise de óculos aqui. 56. Quase dobra. 56. Mas é engraçado isso, eu faço 56, mas juro para vocês, eu acho que a minha cabeça é 30, assim, parece que acabei a faculdade e agora estou... Por que eu falo isso? Porque você que bom. Considero, né? Na minha época, as pessoas queriam trabalhar em empresa, né? Minha mãe falava assim, não, eles vão assinar a sua carteira de trabalho nessa agência de propaganda? Vão, mãe, claro que vão, né? Claro que vão. Hoje em dia tem muito mais prestador de serviço. Diferente do meu filho, que já pensa em empreender, né? E dos amigos do meu filho. Assim, vamos empreender e tal. Pra você ter uma ideia, eu posso ser meio maluco, né? Meu filho acabou agora, se formou agora, tem 18 anos. Tem um de 18 e uma menina de 15 anos. O meu filho, o Antônio,
eu falava para ele já faz um tempo, né? Quando a pandemia já estava assim, meio que no final, né? Entre aspas, né? Voltando às aulas presenciais, eu falava assim, Antônio, você ficou 2 anos em casa, cara. Então, o que você vai fazer? Se você não sabe o que você vai fazer, está na dúvida, não precisa fazer nada. Aí todo mundo, você é louco? Eu falei, cara, não precisa fazer nada. Vai buscar o que você quer em outros lugares do planeta, em outros lugares do mundo, em outros estados. Faz o que você quiser. Lógico que a gente não tem grana para bancar ele uma universidade fora do Brasil, ou alguma coisa que ele queira fazer fora do Brasil. Mas tem amigos que moram fora do Brasil que aceitaram o Antônio. Então, eu acho que essa educação 5.0 aí, para ele, está perfeita. Porque, e eu falo também muito sobre profissão do futuro, né? Você não precisa sair fazendo uma faculdade, você pode fazer um curso técnico. E tem muita gente nem fazendo faculdade para fazer curso técnico, sabe? Porque, assim, de novo, minha época era muito aquilo de advocacia, direito, né? Tradicionais. As tradicionais, né? Jornalismo. Fazer o quê? Vou fazer as plásticas. Não, mas que faculdade você vai fazer? É muito louco isso. O que você é? Eu sou pintor, né? Mas, mas como é que você ganha dinheiro? Então, é isso. Então, eu concordo muito com a Celeste, e assim, a gente e com a... Esqueci o teu nome. A Sara. Você montou um negócio teu. Eu montei por acaso um negócio meu, uma startup que está dando super certo. Mas eu montei com 50 anos de idade. E eu larguei uma carreira de 30 anos de propaganda. São as melhores, tá? É. As startups da galera acima de 30 anos, de fato, traz uma experiência, uma solidez muito boa. Que vem com um processo junto, né? Não vem só com uma ideia. Eu falo que vem com uma couro, carga não de vem experiência. com pele. Exato. E assim, eu concordo com exatamente tudo que vocês falaram. A gente não tem mais 5 anos para fazer uma faculdade, porque as coisas mudam muito rápido. Então, a gente precisa focar num tecnólogo de empreendedorismo que seja. E o que eu acredito é que você molda as matérias que você quer, né? Porque, por exemplo, se eu invento de criar uma startup voltada, por exemplo, a superfood, eu vou ter que focar em um nutricionista, eu vou ter que focar na parte de controladoria, porque eu preciso saber de números. Ou se cercar de... Então, o meu foco da minha startup de ensino, de aprendizado, é diferente do enfoque, por exemplo, do Vitor, que vai para um lado, por exemplo, de criação, de desenho e animação. Então, nada mais hoje, a educação do futuro, ela vai ser tailor-made. Você falou tudo. A educação hoje é tailor-made, porque as crianças já são nativas digitais, elas já têm contato com o Google, já têm contato com todas as ferramentas, se eu quiser ficar estudando em casa sozinho, eu posso estudar, aí, entre aspas, não preciso de professor. Então, o papel do professor, ele passa a ser um mentor, ele orienta. Sim, ele ensina o aluno a ter assim, ele tenta fazer com que o aluno se molde com uma bússola confiável dentro dele, para ele poder seguir. Eu vou por aqui, vou por ali e tal. Então, eu acho que é basicamente isso. Quando eu fiz isso com o Antônio, eu falei assim, cara, agora você vai pesquisar o que você quer realmente. Não ficar estudando física, química, que é o que você não gosta. Então, você, para que... Você estudou o que você não gosta, agora você vai estudar o que você gosta. Então, vamos para o mundo. Você falou, Marcela, assim, de animação. Na verdade, o De Criança para Criança, ele surgiu dentro da minha casa. Meu filho me trouxe, o Antônio mesmo trouxe um desenho quando eu tinha 7 anos de idade. Eu olhei aquele desenho, eu estava indo para a agência de propaganda, estava tomando um café da manhã, eu olhei aquele desenho, imaginei aquele desenho ganhar movimento. Falei, cara, tem uma coisa aí, desenho de criança. E eu, como sempre criei todo dia filmes, coisas novas, eu falei, cara, vamos fazer uns filmes com as tuas ideias, com os desenhos, com narrações e com a tua história. Aí a gente fez vários filmes. Arrumou um patrocinador, a gente entrou no Ancine, burocracia para tudo que é lado. Aí eu comecei a virar empreendedor, larguei a agência, tinha carteira assinada, tchau, carteira assinada. E aí fui arriscar. Eu fui arriscar com 2 filhos em casa. É difícil alguém falar assim, cara, você botou um salário, é muito difícil, ainda mais no Brasil, que é instável, tudo muda. Falei, cara, vamos fazer uma coisa diferente, porque eu senti que se eu não fizesse aquilo, a minha vida não ia ter tanto sentido, entendeu? Qual é o sentido? Quando você faz aquilo que você quer. Isso a gente conseguiu passar para o Antônio e para a Marina, meus filhos. Então, a gente foi numa escola,
para tentar fazer workshops com crianças desenhando, criando, animando. Até que a diretora de uma escola falou: isso não é workshop, isso é dentro da sala de aula. Aí que deu um estalo, eu e meu sócio. Chamei um sócio, que é o Gilberto Barroso, que vinha do canal de TV por assinatura, que era diretor da Sony, da HBO. Ele falou: cara, vamos criar uma metodologia, uma plataforma, e que as crianças criem histórias dentro da sala de aula, mas não uma historinha Legal. de fato. Vamos criar histórias baseadas em matemática, ciência, geografia, português, línguas. Então, o que a gente fez? As crianças criam todo esse conteúdo junto com o professor no papel de mentor, enviam todo esse material para a gente, elas desenham e narram. Hoje a gente tem 1.500 animações, todas feitas dentro da sala de aula. Por isso que a gente é uma das melhores metodologias do mundo, assim, considerada uma das melhores metodologias do mundo, e 5 da Finlândia. Assim, isso é importante. Eu costumo falar assim: se você acredita numa coisa e você pensa naquilo, que aquilo pode dar certo, se você põe o teu dedo em cima daquilo e transforma aquilo num diamante, aquilo fatalmente vai dar certo. E a gente é uma startup. Vai dar certo. Vai dar certo. A gente fala assim, a gente não tem medo de errar. Errar faz parte, a gente gosta de errar. E errando, só erre rápido e erre barato, né, Vitor? Erre rápido e erre barato. Eu vou atrapalhar vocês, gente, só para a gente fazer a mudança de assunto. Nossa, essa conversa está muito legal, mas são 10 minutos para 1 da tarde. Eu tenho o tema aqui da Marcela ainda e as perguntas da audiência, mas eu queria que o programa tivesse 2 horas hoje, ou 3, viu? Vamos lá, olha, 75% dos executivos afirmam que a cultura do compliance é essencial para a empresa, e 71% dizem que revisam e aprovam anualmente o programa de ética e compliance, segundo a pesquisa Maturidade do Compliance no Brasil, de 2021, da KPMG, realizada com 55 empresas que atuam no Brasil, sendo 35% delas multinacionais. Segundo especialistas, mais do que compreender a importância das normas de integridade e anticorrupção, olha o ponto, é preciso que a alta direção da organização demonstre apoio constante no dia a dia às iniciativas. Marcela, esse é o ponto, tem que vir do dono, senão não tem implementação de absolutamente nada. É tone of the top, né, Mauro? Mas o que eu falo... Minutinho. Desculpa, gente. Meus filhos chegaram da escola. Deixa participar. O que eu falo... deixa participar, né? O que eu falo é o seguinte, o buraco é mais embaixo. O meu compliance, quando eu entro numa empresa para fazer o compliance, eu falo que o compliance é humanizado. Na realidade, o compliance é uma ferramentinha de um algo maior que se chama governança corporativa. Né? Existe o tone of the top. Então, eu preciso trabalhar o ser humano de cima para baixo. Então, eu preciso conscientizar o dono da empresa, o CEO, de que aquilo deve ser feito e por que aquilo deve ser feito. Né? Então, o que acontece? Quando a gente trabalha a educação do ser humano, faz toda a diferença. Então, a gente precisa entender que a educação é a base de tudo, inclusive das nossas crianças. Se a gente começar a olhar o futuro dos profissionais, qual é o perfil do futuro dos profissionais, como é o profissional do futuro? O profissional do futuro, ele é um profissional ético. Os skills que ele precisa são skills humanos e espirituais. Espirituais não de religião, espirituais de relacionamento com outro ser humano. Você precisa primeiro se relacionar com você para se relacionar com o outro. Então, tudo isso tem a ver com o que você me perguntou. A gente precisa entender o que é respeito, o que é limite, o que eu posso fazer e o que eu não posso fazer. Porque a gente vem de uma cultura do jeitinho brasileiro. Não, que eu posso sonegar imposto aqui. Não, que eu posso fazer isso aqui. Não, isso você não pode fazer. Por quê? Porque não pode. A partir do momento que você mostra o porquê não pode e entende que o buraco é mais embaixo, aí você muda o mindset desse ser humano, ele passa a entender que ele é parte de um todo e que realmente não vale a pena fazer aquilo. Por quê? Porque isso desencadeia vários outros problemas. Mas isso é algo que é feito a longo prazo. E a mudança não é do dia para a noite. Então, como o ser humano ele não muda tão rapidamente assim, a gente tem que trabalhar na base também, educação de cidadania e ética dentro das escolas, e também dentro das corporações. Só que, o que acontece? Infelizmente, o ser humano ele só aprende pela dor. Então, ele só vai aprender quando ele for punido
por alguma autuação. E aí, quando ele for punido pela autuação, e aí ele entender que, olha, o que a gente estava fazendo aqui é em prol a longo prazo da perpetuidade da sua empresa, aí ele faz o mindset, a mudança de mindset, entendeu? Dá para ter 20, 25 anos de idade e pensar com a cabeça de 50, né? Todo mundo que é mais maduro fala assim, nossa, eu queria ter essa idade com a experiência que eu tenho hoje. Dá para fazer isso? Não dá, né? Olha... não dá, desculpa, Marcela, mas assim, na verdade, o que a Marcela trouxe é importante, e eu que vim de uma carreira corporativa de uma empresa que prima muito por ética, compliance, né, um trabalho fortíssimo, né, os bancos, eles, salvo exceções, eles são conhecidos, né, por primar isso, porque dinheiro é uma relação de confiança, né? Total. Os bancos, eles têm esses gaps, então, o que ela disse é importantíssimo. Por exemplo, a gente atua quando o banco recebe um ofício de um órgão regulador e a gente tem que ir lá e arrumar o processo, arrumar a tecnologia para que ele funcione conforme a lei, para que ele funcione compliance. E a falta de consciência, que aí está pautada no aprendizado da educação que a Marcela falou, é gigante do dever ser, da responsabilidade dela. Né? Então, o papel que a Marcela comentou é importantíssimo na prática. Gente, vamos para as perguntas da nossa audiência. Muita rapidez, muita brevidade aí de cada um, tá? Porque faltam 5 minutos para uma e tem uma pergunta para cada um. Promotora Celeste, Daniela Neves está no Instagram e ela quer saber o seguinte: as catástrofes causadas por deslizamentos e alagamentos têm sempre um responsável ou dá para pôr a culpa na natureza? Então, o Estatuto da Vítima, ele não visa minorar ou extirpar a responsabilidade daquele que causou o dano, mas fixa a obrigação do Estado em socorrer, em assistir aquela vítima e ter uma política de contingenciamento. Ele trabalha muito mais o eixo da prevenção do que o eixo da punição. Então, se você começa a dizer, esse catástrofe tem um risco, não pode construir naquele lugar, não pode construir naquele local, não é? A população geralmente mais vulnerável que se sujeita a construir em áreas de risco e depois tem esses deslizamentos, essa questão. Então, precisamos trazer mais educação até para as pessoas saberem, por exemplo, não pode construir em imóveis, está na legislação ambiental. Quem sabe isso? Praticamente ninguém, né? Então, a questão da punição ela vai ser trabalhada, mas vamos construir um caminho intermediário entre a punição, que a Marcela falou, que o ser humano só aprende pela dor, às vezes a expectativa da punição, sim, aliada a uma ressocialização, uma responsabilização ativa por meio de práticas restaurativas, podem ser muito mais eficazes do que você promover um encarceramento em massa, que todos nós sabemos que não funciona. Ok. Vitor, a Juliana Rocha está no nosso canal no YouTube. Ela pergunta a sua opinião sobre o atual modelo das escolas brasileiras, sejam públicas ou particulares. Isso dá pano para manga. Na Transversalmente, você já deu as suas pinceladas aí nas suas falas. O que você acrescenta para ela? Olha, eu acho que, assim, falei sobre o gap gigante que tem na tecnologia, principalmente depois da pandemia, né? Que foi evidenciado muito isso nas escolas públicas, nas escolas privadas. As escolas públicas, elas estão muito lá atrás com relação à tecnologia, estão tentando correr atrás de uma lousa digital, do tablet e tal. E as escolas particulares, elas já têm dinheiro para poder oferecer um monte de tecnologias, metodologias ativas e tudo mais. Então, existe um gap que precisa ser consertado e, infelizmente, isso vai demorar um certo tempo. O seu Jaime, do Jardim Bonfilholi, valeu o seu Jaime mais uma vez aqui pela participação. Sara, o empreendedorismo e o cooperativismo podem ser considerados a face humana do capitalismo? É a pergunta aqui do seu Jaime. Sim. Na verdade, a gente acabou deturbando um pouco do conceito do capitalismo, que o capitalismo não tem coração, né? E isso é uma coisa que a gente sempre tenta trazer à tona, né? Exemplo, a gente tem a Dinamarca. A Dinamarca, ela não é um país socialista, ela tem uma economia aberta, livre, liberal, capitalista, e ela tem um Estado atuante de sucesso, né? Então, as duas coisas funcionando bem é o melhor modelo,
né? Então, o cooperativismo, ele é um conjunto de em pessoas, empresas que formaram ali uma intenção de empreender, por exemplo, cooperativa de crédito, né? E isso deu super certo no Brasil. Você tem cooperativas agrícolas de grandes sucessos e eles empreendem, ganham dinheiro, né? Tem toda a apuração de resultado, distribuição. É um modelo incrível, né? Então, acho que a gente precisa, de fato, organizar os modelos sem grandes bandeiras, né? Acho que esse é o nosso grande desafio, né? Da gente, de fato, fazer com que as coisas funcionem com eficácia. Marcela, bem rapidinho, nosso tempo está em cima. Marcela, sua xará, Marcela Cabrini, no Facebook, pergunta: o consumidor brasileiro consegue diferenciar as empresas que adotam um ESG real daquelas que praticam o chamado greenwashing? Greenwashing é aquelas empresas que dizem que são e não são, né? Olha, exatamente, Mauro. Olha, eu acho que sim, se você for a fundo e procurar sobre a empresa. O que cabe a nós, clientes, é saber qual é a empresa que você está se relacionando ali, porque eu vejo que daqui para frente, com o capitalismo consciente, você vem com o quê? Com a fidelização daquele cliente que você tem, porque você entende que aquela marca faz sentido para você no seu dia a dia, no seu propósito, e você analisa a cadeia dela como um todo, né? Mas para que isso aconteça, você precisa ter de tempo para poder pesquisar sobre a marca, saber, ler os relatórios que eles têm, de relatórios de sustentabilidade específicos, relatórios financeiros, procurar, obviamente, no Google para saber o que elas têm de reclamações e por aí vai. Então, eu acho que também cabe a nós sermos agentes ativos para que a gente consiga ter empresas melhores, empresas que sim são mais sérias. E aí é dessa maneira que a gente, com a mão invisível, né, a gente consegue empurrar as empresas para que a gente tenha esse maior desenvolvimento no nosso país. Isso da mesma maneira que nos outros países mais desenvolvidos. Gente, acabou a nossa conversa de hoje, infelizmente, tempo terminado, já estou atrasado aqui com o nosso fechamento. Agradecimento a todos vocês aqui pela participação, em nome de toda a equipe do programa Gente que Fala. Estiveram com a gente hoje a promotora de justiça, a doutora Celeste Leite dos Santos, ela é presidente do Instituto Provítima. Sara Almachar, executiva do mercado financeiro e empreendedora, ela é CEO e fundadora da Evlos. Marcela Argolo, executiva do mercado financeiro também, professora de governança corporativa da FGV, coordenadora EAD da Brain Business School e coautora do livro ESG, o Cisne Verde e o Capitalismo de Stakeholder, e o Vitor Azambuja, publicitário, diretor de arte, artista plástico, empresário. Ele é diretor de criação do projeto De Criança para Criança. O programa Gente que Fala é a realização da ABCom, na técnica da UlTV, Sérgio Oliveira. Valeu, Sérgio. Apresentação minha, Mauro Friesman, pauta e redação, Pedro Schiavon, Zenilda Salvato, nossa diretora de produção, jornalista Fausto Camunha, nosso diretor-geral, Alberto Luchetti, na direção-geral da UlTV, e você, espectador, você, internauta, a razão da nossa presença aqui todos os dias, 1h02. Desculpem o atraso aqui no encerramento. A gente se fala amanhã, a partir do meio-dia, ao vivo pela UlTV, pelas redes sociais. Tchau.